Olá! Já parou para pensar por que aquelas empresas gigantes, sabe, com rios de dinheiro e os melhores talentos do mercado, muitas vezes patinam na hora de criar a próxima grande inovação? Pois é, nessa análise a gente vai desvendar esse paradoxo. E o mais importante, vamos ver como uma nova geração de sistemas autônomos está simplesmente quebrando essas barreiras e redefinindo o jogo. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente conhece entendendo o problema, o tal do dilema da inovação. Depois a gente apresenta uma nova arquitetura que resolve isso, mergulha na tecnologia por trás dos agentes autônomos, vê o impacto disso na prática e, para fechar, a gente olha para o futuro. Vamos lá. Então, para começar, vamos direto na raiz do problema, o dilema da inovação. É fundamental entender isso para sacar por que um salto tecnológico tão grande se tornou não só possível, mas necessário. A pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que as grandes empresas falham? A gente tende a pensar que é falta de dinheiro ou de gente competente, mas o ponto aqui é muito mais profundo. O problema não está nos recursos, mas na própria estrutura, no DNA da organização. E aqui estão os culpados. É quase um paradoxo, né? Os mesmos mecanismos criados para garantir o sucesso e a previsibilidade, como processos super rígidos e orçamentos que não admitem um errinho, são os que acabam sufocando a inovação. Eles eliminam a chance do erro, só que é justamente da experimentação e do erro que nascem as ideias mais revolucionárias. Ok, então se a estrutura interna é uma gaiola, a solução talvez precise vir de fora. E é isso que nos leva para a segunda parte, uma nova arquitetura, uma nova forma de pensar pesquisa e desenvolvimento, como um serviço externo, ágil e focado. A solução proposta é brilhante na sua simplicidade, criar um laboratório de P&D externo. Pensa nisso como se fosse uma unidade de elite, como a O2 Data Solutions, que opera com agilidade e a fome de uma startup, sabe? Livre das amarras da burocracia, focada em resolver problemas que as grandes corporações, muitas vezes, nem conseguem formular direito. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, o modelo tradicional, lento, travado, com medo de arriscar. Do outro, um modelo ágil. Mas a palavra-chave, a grande sacada aqui é acopláveis. Em vez de tentar reformar um sistema inteiro de uma vez, essa abordagem cria soluções modulares, que se encaixam nos sistemas que já existem como se fossem peças de Lego. Isso diminui o risco e acelera a implementação de um jeito absurdo. É uma virada de chave completa. Agora, a gente vai para o coração da tecnologia. Vamos dissecar o que está por trás de tudo isso. E para fazer isso, vamos pegar uma aplicação real, de altíssimo impacto, a reinvenção da cadeia de suprimentos, o famoso supply chain. Primeiro, é super importante a gente alinhar as coisas. Quando se fala em automação hoje, muita gente pensa nisso aqui. Bots, robozinhos de software que seguem um roteiro fixo, executando tarefas repetitivas. Isso é útil, claro, mas é o básico do básico. E aqui está o grande salto. A diferença é fundamental. Não estamos falando de um único robô seguindo ordens. Pensa nisso como uma equipe de especialistas de inteligência artificial. Um agente focado em logística, outro em prever a demanda, um terceiro em compras. Todos eles colaborando, negociando e tomando as melhores decisões em conjunto para gerenciar uma operação inteira. E o principal, sem precisar de alguém supervisionando o tempo todo. A arquitetura por trás disso é o que faz a mágica acontecer. Ela funciona basicamente como um maestro de uma orquestra digital. Cada agente de IA é um músico especialista no seu instrumento. O sistema os orquestra para que eles toquem em perfeita harmonia, gerenciando cada detalhe, desde prever o que o consumidor vai querer comprar até a logística de entrega final. E o fluxo disso na prática é um ciclo de inteligência que nunca para. Primeiro, uma quantidade massiva de dados é coletada. Depois, o sistema analisa tudo isso e prevê o que vai acontecer, quais são os riscos. Aí vem o passo crucial, a decisão, onde os agentes de IA definem a melhor estratégia. E, por fim, a ação é executada de forma orquestrada em toda a cadeia. É um ciclo que aprende e fica mais inteligente a cada volta. Ok, a tecnologia é incrível. Mas e daí? O que isso realmente muda no mundo real, no dia a dia de um negócio? Vamos ver o impacto prático disso tudo. No fim do dia, o valor se traduz nisso aqui, uma redução drástica de ineficiência. Pensa no que isso significa. Menos dinheiro empatado em estoque excessivo, menos perdas com atrasos na logística e decisões de compra infinitamente mais inteligentes. E tudo isso acontecendo 24/7, de forma otimizada. Essa tabela aqui resume tudo de forma matadora. É a transição do processo manual, que é lento e reativo, para um processo autônomo, que é rápido e preditivo.
É sair de uma escala limitada e cheia de erros para uma operação global, integrada e otimizada. E lembra daquele problema inicial da rigidez das grandes empresas? Pois é, o modelo de negócio aqui é o completo oposto: flexibilidade radical. A solução pode rodar na nuvem, pode ser instalada dentro da empresa, ou o cliente pode até licenciar o código-fonte para ter controle total. A solução se adapta ao cliente e não o contrário. Muito bem. Para fechar, vamos dar um passo para trás, sair um pouco do presente e olhar para o horizonte. O que tudo isso que a gente viu significa para o futuro? E aqui talvez esteja o ponto mais importante de todos. Reinventar a cadeia de suprimentos não é o fim da história, é só o começo. Isso não é apenas uma solução para um problema específico. O que está sendo construído aqui é a fundação. São os blocos de base para a próxima geração de qualquer sistema complexo que precise de autonomia e inteligência. Isso nos deixa com uma provocação final. Se a autonomia tem o poder de transformar um sistema tão gigantesco e caótico como o supply chain global, qual será o próximo? Saúde? O sistema financeiro? Governos? Quais outros sistemas complexos e ineficientes estão aí, só esperando para serem reinventados por essa tecnologia? Fica a reflexão.